Bom dia, meninas. Meu nome é Sônia, aqui do Ateliê Sonhos e Borboletas. E eu vim apresentar um passo a passo para vocês de laço. Eu trabalho na atividade de artesanato com laço e biscuit, né? Trabalhando com biscuit, eu faço os meus próprios apliques de biscuit, mas eu não faço só apliques. Mas a minha proposta, como eu disse, é falar a respeito do laço. Eu vou apresentar para vocês um passo a passo do laço boutique, o famoso laço boutique. Ele é o laço mais conhecido, mais vendido, e existe um certo mito a respeito dele, né? Porque algumas pessoas falam que ele é o laço mais difícil, que não conseguem fazer ele não fica bonito. Mas eu acredito que isso realmente seja um mito, por isso que eu disse que é mito, né? Porque é uma questão de prestar atenção, respeitar as marcações dele, respeitar o alinhavo, para que ele fique realmente bem acabado. Gorgurão eu vou utilizar, você pode utilizar cetim também, ou gorgurão e cetim, você pode fazer ele com fita dupla. Fita dupla que a gente fala é usar duas fitas ao mesmo tempo. E o gorgurão existem várias marcas, as importadas são as mais conhecidas e utilizadas no mundo da laceira, mas existem as marcas nacionais estão aí trabalhando para oferecer uma qualidade melhor em relação lá ao gorgurão, porque existe um gorgurão normal aí, comum, que é um gorgurão mais duro, ele não é tão macio, e as marcas estão entrando nessa questão do gorgurão direcionado para laço, exatamente por causa desse fio mais macio que dá um caimento no laço. É igual tecido, gente, para roupa. Dependendo do tecido, não vai ter o mesmo caimento para aquele corte de vestido, de roupa que a gente for fazer. Então, eu utilizo uma marca que direciona o gorgurão para laço, é o famoso GL para laço, e eu estou usando fita lisa, que existem aí as estampadas, as trabalhadas, e a gente pode trabalhar com a fita lisa, fazendo uso dos apliques. No mercado existem vários tipos, modelos, para todos os gostos, composições de bichinhos, frutinhas, direcionados a personagens, coraçõezinhos. E eu vou utilizar aqui um desses aqui, que no caso aqui eu tenho esses, que é um plástico, né? Ou os emborrachados, mas a gente pode utilizar biscuit, bordar com pérolas, mantas de strass, aí tem várias opções, ou deixar ele simples, porque também existem muitas pessoas que gostam dele simples, somente o laço básico na cor. Então a gente vai utilizar aqui a fita de gorgurão da sua escolha, lembrando que tem que ser uma fita direcionada para laço, exatamente por causa dessa questão do caimento. Então não dá para se iludir falando que com qualquer gorgurão, principalmente o gorgurão comum, que eu vou fazer um laço, vai ficar bonito. Fita métrica, linha de pipa, eu utilizo linha de pipa porque ela é mais resistente, mas existe outra aí que o pessoal tá usando, que é a linha de nylon plastificada. Alfinetes e agulha, isqueiro, cola de silicone, tesoura e cola quente. E você pode adaptar esse laço tanto no bico de pato como na tiara ou na meinha de seda. Aqui eu não vou finalizar ele aqui com vocês num desses acabamentos, mas a proposta é exatamente ensinar o laço, tá? Mas eu vou apresentar uns modelinhos que eu tenho aqui no bico de pato. Eu utilizo a cola de silicone, nesse tempo que eu tô fazendo o laço, eu me adaptei com esse formato que eu vou apresentar para vocês. Mas existem outros formatos aí para estar fazendo, e este é o meu jeitinho de fazer, tá bom? Então, para fazer esse laço, nós vamos precisar de 60 centímetros de fita. Essa é a medida que eu mais utilizo, porque eu gosto desse tamanho de laço, né? Diferente das americanas, as americanas gostam muitos de laço grande. Aqui são poucas as pessoas que utilizam lações, aqueles laçarotes grandões, né? Que é os GGs, que a gente chama. Mas a gente vai utilizar 60 centímetros para o laço. Desculpa, eu não medi direito, vamos de novo. 60
60 centímetros de fita pro laço, certo? E vamos usar o famoso spike, que é a base do nosso laço, né? A base é importante porque ela dá uma sustentação e dá um charme no laço. Existem vários tipos de base aí, o laço catavento. Então, nós vamos usar 3 pedaços de 15 centímetros, certo? 3 pedaços de 15 da fita de gorgurão de, eu não disse no início, né? 38 milímetros ou a número 9. Essa é a fita que eu mais utilizo, que a maioria das laceiras utiliza. Então, nós vamos cortar para a base 3 pedaços de 15 centímetros. Eu decidi fazer tudo junto com vocês aqui, exatamente para vocês perceberem que é prático, rápido e não é tão difícil assim, né? E olha que eu me considero, assim, não muito rápida para estar fazendo as coisas. No geral, eu sou mais devagar para estar fazendo, executando as coisas que eu vou fazer. Então, nós temos aqui nossos 3 pedaços de 15 centímetros e nossa fita de 60 centímetros. O que nós vamos fazer? Deixa eu cortar essa beiradinha aqui. Nós vamos selar essa ponta. O importante é utilizar essa parte da chama azul. A gente sela para que não desfie a nossa fita. Então, nós damos uma selada. Este material que eu apresentei para vocês é o material mais importante. Com ele você vai fazer tudo, né? Todo tipo de laço que você buscar aprender aí. Então, nós vamos pegar aqui as 2 pontas juntas e vamos dobrar ao meio. E vamos dar uma marcadinha aqui, né? Você esquenta aqui com a chama e dá uma marcadinha. Isso faz uma suave marcação na fita, percebe? Ao meio da fita. Seguramos as pontinhas e vamos marcar aqui o nosso meio também. A gente dá essa esquentadinha exatamente para a fita dar uma vincadinha, igual ferro de passar, sabe? A gente dá essa esquentadinha para isso. Essas informações são para pessoas iniciantes, quem tá acostumado a fazer laço já sabe desse processinho, né? Então, o que nós fizemos aqui, marcamos no meio, o meio, aqui marcamos o meio, né? Marcamos o meio e dobramos ao meio, marcamos bem aqui na pontinha, aqui, ó, bem na pontinha, tchup, a esquentadinha de neve só para dar uma leve, para você conseguir visualizar a marcação em formato de cruz ou X, se preferir, percebe? Então, nós vamos colocar na nossa linha, deixa eu colocar um pouquinho mais pra cá. E vamos fazer o quê? Com a fita estendida, nesse caso é o que eu disse, eu prefiro esse método, mas você pode usar o alfinete, eu vou colocar aqui o alfinete. Então, a gente dá uma sujeirinha de nada no meio daquela cruz que nós fizemos. E vamos vir com essa ponta da direita, a gente sobe e curva. E a marcação vai encontrar marcação com marcação aqui no meio. E vamos até o meio da fita. Isso quer dizer que o quê? Esta ponta da fita está no meio dessa fita e na marcação que a gente fez. Então, marcação com marcação está sendo acompanhada aqui, percebe? Então, tá aqui, ó, marcação com marcação. E essa ponta da esquerda, a gente vem... Então, você vem para baixo, ou se preferir, você pode virar e fazer o mesmo processo. Vem para cima, curva... E vai encostar aqui também o meio com meio, marcação com marcação. Este é o jeitinho que eu prefiro fazer. Aí, vamos supor que você queira utilizar do alfinete também.
você vai pôr o alfinete neste Vzinho aqui, porque quando a gente for dobrar, então é aqui que a gente coloca no Vzinho, pro alfinete ficar, segurar as fitas, as duas fitas, e ela não fique sambando. Então, nós conseguimos aqui o infinito, correto? A parte mais importante do laço agora é o encontro desses dois Vzinhos aqui, certo? Esses dois Vzinhos aqui. Um Vzinho aqui, um Vzinho aqui. Nós vamos dobrar e subir esse V aqui. Bordinha com bordinha. Certo? Ele está aqui, bordinha com bordinha. E a gente vai marcar esta marcação é importante. A gente vai dar aquela marcadinha, é uma esquentadinha rápida, gente, com a chama azul, dá aquela marcadinha para depois fazer a execução do laço. Então, a gente segura a fita, alinhando as bordinhas das laterais da fita, né? Nada fica para lá ou para cá. Dá aquela esquentadinha e a gente fez a marcadinha. Percebe que agora elas estão marcadas. Nós vamos juntar essas marcações em linha reta. Então, a fita V, ela não fica assim torta, ela não fica assim, ela não fica para cima, ela não fica assim. Ela tem que ficar retinha. As duas fitas estão retinhas, certo? Estão retinhas, paralelas. Você consegue visualizar que elas estão paralelas e a marcação delas retinhas aqui, certo? Naquele Vzinho aqui desse lado, essa marcação vai aqui acompanhar, formando uma linha reta entre os dois Vzinhos aqui. Eu vou colocar um alfinete só e mantenho tudo retinho aqui, ó. Tá vendo que tá tudo retinho? A fita não tá torta pra lá nem pra cá. Elas estão acompanhando esse Vzinho aqui de forma reta, as duas partes. E estão retas. Eu vou colocar um alfinete aqui pra falar uma coisa pra vocês. Então, é isso que é importante, pessoal. Vzinho com Vzinho em linha reta, percebe? Tá aqui no final do Vzinho e tá aqui no final do Vzinho. Então, eles estão aqui, ó, em linha reta. Eu não tô aqui para medir nada, eu estou só mostrando que eles estão retinhos no Vzinho aqui da fita. Eu vou só afastar o meu um pouquinho, 1 milímetrozinho para cá, para ele ficar bem no finalzinho aqui. Certo, certo, certo. E você pode colocar um alfinete nesta posição, mantendo as fitas retas aqui, para você poder alinhavar. Este lado aqui, esse lado aqui é o lado de baixo do laço, né? É a sola do laço, vamos dizer assim. O lado de cima, que a gente vê o laço, é esse daqui que faz o xizinho. O lado correto de se alinhavar é aqui, de cima para baixo. Porém, prestem atenção, eu, Sônia, eu começo aqui de cima para baixo, entro com a agulha, viro o meu laço e continuo alinhavando exatamente para seguir essa linha reta. Porque é neste caso do alinhavo reto certinho que também define o acabamento do seu laço. Se o seu alinhavo sair torto e com os pontos não equilibrados, ou seja, os pontos não estão em tamanhos e espaçamentos iguais, você tem problema com o seu laço. Então, eu entro aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Eu vou aqui esticar para vocês poderem visualizar.
Entrei de cima para baixo, lembra? Entrei, virei e continuei alinhavando. Então, eu entrei 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Eu entrei com a agulha e saí 6 vezes. O que é ponto, o que é alinhavo? Ponto são esses espaçamentos. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos, 6 alinhavos com a agulha, certo? Porque esses espaçamentos que a gente vê linha desse lado e vê linha do outro são pontos. 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3, 4, 5 pontos e eu entrei com a agulha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Vou virar o meu laço, vou puxar a agulha, a linha no caso, né? Puxo a linha, tiro os alfinetes, muito importante não esquecer aqueles alfinetes que você colocou por dentro do laço. Então, tiro os alfinetes, tirei, e aqui eu vou alinhavar. Você segura o seu laço, a gente utiliza os dedos, as mãos, segura o seu laço, né? Eu tô segurando aqui, ó, apoiando aqui no meio, e o anelar e o polegar segurando aqui. O médio indicador segura na parte de cima e o anelar e o polegar aqui. E com movimentos de pinça, você vai puxando a linha e empurrando para formar os gominhos. Não é apertar de enforcar. Viro, observo que não tem nada amassado demais aqui atrás, ó, não entortei nenhuma fita, e venho e dou 1, 2, 3 voltinhas com a linha. Tô segurando o meu dedo aqui, percebe? Meus dedos estão sempre trabalhando. Eu seguro aqui a linha para ela não se afrouxar, sem apertar, é segurar. Subo com a agulha aqui, vou na mesma direção, tá vendo a agulha apontando lá, ó. Voltei. Eu não fico dando ponto, entrando com a agulha na fita pra lá e pra cá, nada disso. E volto na mesma direção também. Também é muito importante você não ficar indo com a agulha pra lá e pra cá, porque a linha também vai pra lá e pra cá e isso vai deformando o seu laço. E volto e fiz esse tipo de arremate simples. Aqui está arrematado e formado o meu laço. Então, eu não fico dando pontinhos lá na fita, no laço não, tá? É desnecessário isso. E ele vai ficar firme, porque nós vamos colocar os acabamentos. Ele já está firme aqui. Eu posso até fazer... As pessoas costumam colocar os 2 dedos aqui e dar um movimento, não é puxar, esticar, é dar um movimento no laço, e está aqui o nosso boutique. O lado certo do boutique, de se olhar para ele e de se colocar o bico de pato, que eu coloco da direita para a esquerda, a parte que abre o bico de pato é desse lado. E da tiara também, quando você for colocar na tiara, você vai colocar nessa posição. É este anel aqui, percebe? Este anel. Tá vendo essa volta? Essa volta fica na sua direção aqui, ó. Né? Então, você está olhando ele nessa posição, essa volta aqui. Esse é o lado certo de você colocar o seu bico de pato. E você vai colocar aqui da direita para a esquerda. E agora nós vamos fazer o spike. Então, continuando aqui, meninas, nós vamos fazer o nosso spike. Eu adiantei aqui 2 pedacinhos e nós vamos fazer o seguinte: a gente dobra ao meio, aquele pedaço de 15 centímetros, né? Nós o cortamos. Isso, essa marcação é só para auxiliar a gente, porque quem tem um olho bom para
para identificar meio de fita, essas coisas não precisa fazer isso, mas eu digo para vocês que eu faço. Então a gente dobrou o meio e da ponta pro lado fechado a gente entra com a tesoura, não muito, tá? Para fazer aquele formato bandeirinha. Não apenas e sela, né? Toda vez que você cortar uma fita, você vai selar ela para ela não desfiar. Lembrando que sempre utilizando o lado da chama azul, que é a beirinha da chama lá perto da onde sai o gás, né? Perto aqui da pedra onde a gente risca. E aqui nós temos os nossos 3 pedaços de 15 centímetros cortados em formato de bandeirinha. Esse é o modo mais simples de fazer uma base e é o modo que eu mais uso, no caso do boutique simples aqui, que é o que a gente vai fazer. Então, nós marcamos no meio, lembra? Então, agora a gente pega um alfinete só para auxiliar, esse alfinete auxilia a segurar as 3 fitas, né? Para quem não tem habilidade na mão para tá segurando as fitas de uma outra forma, mas eu utilizo assim, a grande maioria das artesãs fazem assim. Aí você vai arrumar a fita do jeito que você quer, o formato do seu spike para lá ou para cá. A maioria das vezes eu utilizo dessa forma. Então você vira as duas de baixo, uma para a direita, uma para a esquerda e a que está em cima no meio vai acompanhar. Espetei esse Vzinho aqui, tanto em cima como embaixo, percebe? E a gente vai alinhavar com 6 pontinhos também. Entra com a ponta da agulha de cima para baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Importante você sempre, seja em base de laço, em qualquer coisa que você for alinhavar, você respeitar. Eu já amasso aqui, tá? Ó, percebe que eu já aperto aqui os gominhos para me ajudar. Não é apertar de enforcar, é só vir segurar, tá? Aí eu também puxo a linha e dou aquelas 2 voltinhas, sempre procurando buscar acompanhar o meio do teu alinhavo, né? O meio da fita. Subo e desço com a agulha na mesma direção, percebe? Deste modo a gente faz um arremate simples e seguro. Não fico de forma alguma dando nó na fita. Eu tenho mania de dar nó porque senão eu esqueço. Acho desnecessário ficar amarrando na fita se você tiver a necessidade, nunca precisei, tiver a necessidade de desmanchar o seu laço, a tua fita não tá machucada. Então, nós vamos pegar a base e colocar nosso laço aqui com a cola quente. E eu esqueci de dizer que a gente utiliza também a fita número 2, que é a fita de 10 milímetros, tá? Número 2, 10 milímetros. Minha fita é velha, gente, essa fita era da minha avó. E neste caso aqui, eu prefiro a gorgurão tradicional, o GP, tá? Neste caso aqui, eu tenho da Gelli também, mas eu prefiro porque a Gelli é tão macia, ela é mais encorpada, então eu prefiro utilizar para acabamento e para encapar bico de pato e para encapar tiara, eu utilizo a número 2 GP, tá bom? Fica a dica aí. Então, o que nós vamos fazer agora? Agora a gente vai utilizar a nossa cola quente. A gente passa nessa direção aqui, no meio daquele gominho que formou no nosso spike. E agora, costura com costura, tá vendo? A gente vai centralizar o nosso laço aqui, observando se tá tudo certo. O acabamento do spike dos 2 lados estão iguais. A gente dá aquela apertadinha pra cola segurar. Eu venho com o meu dedo aqui, ó, polegar aqui no meio do laço e seguro entre o spike e o laço. Aquela cola quente, ela vai se firmar, vai esfriar, vai tomar a consistência natural dela, automaticamente já colou o nosso laço e é quente. Sobre a pistola, gente,
pistola quente de 60. No caso aqui a minha é Ramos e Brito, mas eu acredito que marca não faz, porque eu já fiz com aquelas pretinhas. Eu tenho uma que eu parei de usar ela porque ela vaza muito. Mas pistola com uma potência boa. Para mim hoje o importante é a cola. Eu tô utilizando essa de bastão amarelado. Ela não é um amarelo forte, ela é um amarelo quase transparente, mas é a cola 10. Não uso mais aquela transparente, aquela branca, porque essa daqui segura de verdade, as outras descolam, tá? Fica a dica aí. E a gente vai fazer o acabamento, então, no nosso laço. Como eu disse para vocês aqui, eu não vou finalizar ele completamente. Eu vou só fazer um processo aqui para vocês. Eu coloco um pouquinho de cola. Gente, cola é sempre pouquinho para ela não esparramar, não sujar o teu laço, tá? Vou colocar aqui e vou fazer um processo para vocês observarem. Então, a gente vai dando a volta no laço, já ajeitando ele sem fazer nenhuma dobra inadequada na fita. Quer dizer que aquele formatinho que a fita tá, ela não pode vir para cá e dobrar para cá, entende? Então, você tem que ajeitar se caso isso acontecer. E aqui na lateral você acompanha e eu dei uma, né? Agora eu vou para a segunda volta. E no caso aqui, eu vou cortar, mas eu sempre finalizo embaixo. Por quê? Porque é uma forma que eu gosto. Tem gente que gosta de finalizar em cima e eu não gosto. Eu vou colocar aqui um alfinete só para mostrar para vocês o laço acabado, certo? E ficou assim. Vou colocar em outra posição para não ficar aparecendo para vocês. E ficou assim o nosso laço boutique finalizado. Então, eu tenho aqui para vocês